Graça e paz, queridos irmãos. Que bênção podermos nos reunir nessa noite para cultuarmos ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Devemos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e adorá-lo por tudo aquilo que Ele é. Ele é digno de toda adoração. Eu gostaria de estar lendo um texto, um salmo, Salmo 128, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, adorarmos ao nosso Deus. Nós estamos no mês da família. É claro que todos os 12 meses do ano são meses da família, porque a família nós devemos dar uma atenção toda especial e orarmos pela nossa família todos os dias, agradecermos a Deus por ela. Mas o mês de maio é um mês que nós damos uma atenção específica para refletirmos, para agradecermos, para orarmos de uma forma muito especial pelas nossas famílias. Vamos então, irmãos, estar orando neste momento e oferecendo esse culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor querido, nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos aqui nos reunindo com os nossos irmãos para juntos adorarmos e cultuarmos a Ti, Pai. Queremos, ó Deus, expressar a Ti, Senhor, nossa gratidão, o nosso louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. E também queremos, ó Deus, aproveitar e orar e pedir a Tua bênção sobre todas as nossas famílias, que todas elas sejam alvos da Tua graça e da Tua bênção, Pai. Pedimos a direção do Senhor para todos os atos desse culto, que em tudo, ó Pai, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe aos irmãos, que Deus seja louvado em tudo. Ao seu Filho, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei e nele confiarei meu louvor. É Ele quem me abençoa e me guarda, e sobre mim derrama seu rosto, pois é dele que me vem a força. A Ele me entreguei e nele confiarei meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. A Ele me entreguei e nele confiarei meu louvor. É Ele quem me abençoa e me guarda, e sobre mim derrama seu rosto, pois é dele que me vem a força.
confiarei teu louvor. A Ele me entreguei e nele confiarei teu louvor. A Ele me entreguei e nele confiarei teu louvor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo bem com vocês? Vocês já falaram algum dia para algum amiguinho sobre o Evangelho de Jesus? Sobre as coisas que Jesus fez? Sobre os milagres? Sobre a vida de Jesus? Algum dia já fez isso? Hoje a gente vai aprender uma historinha de uma pessoa que teve que ir para o deserto para falar de Jesus. Vocês conhecem essa história? Vamos ver então. A história que eu vou contar hoje é sobre Filipe. Filipe foi um dos discípulos de Jesus. Filipe levava a mensagem de Jesus em todos os lugares. Um dia, o anjo do Senhor falou com ele e disse: "Vá para o sul, pela estrada do deserto." E ele foi. No caminho, ele encontrou o tesoureiro da Etiópia, o homem que havia ido a Jerusalém para adorar. E agora ele estava retornando para a Etiópia. Ele estava na carruagem lendo o livro de Isaías em voz alta. E neste momento, o Espírito Santo disse a Filipe: "Vai lá, caminha ao lado da carruagem." Filipe foi correndo e ouviu o homem lendo. Então ele perguntou: "Você entende o que você está lendo?" E o homem respondeu: "Como eu poderia entender se ninguém me ensina?" Ele pediu então para Filipe se sentar com ele e perguntou sobre quem Isaías estava falando naquela passagem. Então, começando com essa passagem em Isaías, Filipe começou a falar do Evangelho de Jesus para o etíope. Enquanto eles iam, eles encontraram um pouco de água. O etíope, então, pediu para que Filipe o batizasse, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Filipe, então, batizou, e quando eles saíram da água, o Espírito Santo arrebatou o Filipe, levando ele para uma outra cidade. E o etíope nunca mais viu Filipe, mas ele estava tão feliz por conhecer a verdade sobre Jesus que ele se alegrou muito e seguiu o seu caminho. Deus ama muito, muito a gente. E Ele quer que todo mundo saiba do seu grande amor, enviando Jesus aqui na Terra para nos salvar. Jesus, Ele disse assim para os seus discípulos e também serve para nós: "Ide por todo mundo e levai o Evangelho a toda criatura." Nós devemos ter a palavra de Deus no nosso coração para que a gente consiga falar para as outras pessoas também. E assim as pessoas também reconhecer o quanto Deus é bom e o quanto Ele nos ama. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado por nos amar infinitamente. Muito obrigada, Deus, por enviar seu Filho Jesus aqui na Terra para nos salvar. Que essa mensagem possa ficar no nosso coração, Deus, e que nós possamos contar para todo mundo, para todos os nossos amigos, para a nossa família, desse seu grande amor por nós. Nós te amamos muito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu louvo o teu nome, exalto a ti, Senhor, pelos teus grandes benefícios, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, nos dado durante a nossa vida, Pai. Nós não temos palavra para agradecer a ti, Senhor, tantas coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nós glorificamos o teu nome, exaltamos a ti, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor.
nosso ajudador. E cremos, Senhor, que o Senhor tem controle de todas as coisas. E por isso nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos a Ti e glorificamos, Senhor, porque Tu mereces toda a honra, glória, poder e adoração do Seu povo. Senhor, nesse momento, Senhor, estamos aqui para interceder pelos nossos irmãos. Senhor, pedir a Ti, Senhor, que a Tua palavra disse: batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e atender-se-vos-á. E nós, por isso nós estamos nesse momento, Senhor, rogando a Ti que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, Paizinho. Senhor, venha fortalecer, que o Teu avivamento venha sobre o Teu povo, Pai. Ó Senhor, que tudo aquilo que impede o mover do Teu Espírito Santo, ou que venha não fazer com que o Teu reino seja estendido, Pai, seja quebrado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que faz todas as coisas. Senhor, Tu és aquele que fortalece o que está enfraquecido. Tu és aquele que sustenta aquele que não consegue caminhar, ó Deus. Então nós pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha e vivifica as nossas almas, vivifica as nossas vidas, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar plenamente nas nossas vidas, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos pedir a Ti pelas famílias, Senhor, que o Senhor possa vir blindando as famílias, Pai. Ó Senhor, guardando das setas do mal, Pai, para que possa ser fortalecida em Ti, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade dentro dos lares, Pai, e que o Senhor possa proteger e guardar de todo o mal que possa surgir nas famílias, fortalecendo, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens e os pais. Senhor, que o Senhor possa dar sustento também, Senhor, para aqueles que estão idosos, Pai, para que sejam guardados e fortalecidos pelas Tuas santas mãos, Paizinho. Senhor, também pedimos a Ti, Senhor, pela aqueles que estão doentes, Pai, que o Senhor possa entrar com uma unção de saúde, Pai. Ó Senhor, que o bálsamo de Gileade possa ser derramado sobre cada um dos irmãos que estão doentes, Pai, para que eles possam ter pleno restabelecimento. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, por aqueles que estão afetados pela Covid, Pai, que o Senhor, somente o Senhor pode fazer isso, Senhor, possa livrar, possa curar, Pai, tirar dos respiradores, ó Senhor, libertar dos UTIs, Pai, ó Senhor, fortalecendo os pulmões, Pai, tirando toda a inflamação, ó Deus, e também fortalecendo a família, dando a Tua graça. Pedimos a Ti, Senhor, por aqueles que estão com câncer, Pai, ó Senhor, que o Senhor possa entrar com um milagre na vida de cada um deles. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Sem a Tua presença nas nossas vidas, nós não somos nada. Senhor, mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos e para Ti não existe o impossível. E por isso, Senhor, nós buscamos a Ti e suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor dê saúde ao Teu povo, Pai. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, para que os tratamentos feitos, Senhor, possam surtir o resultado desejado. Que seja, Senhor, o Senhor na frente de todas as coisas. Rogamos a Ti, Senhor, também por missões. Ó Senhor, esse é o grande desafio da Tua igreja na terra. E esse também é a nossa missão, Pai. Senhor, que mais e mais pessoas, Senhor, venham se render aos Teus pés. Reconheça que são pecadores, Pai, e que precisa de um Salvador. E aceita Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, Pai.
E, Senhor, nós colocamos diante de Ti que o Seu Espírito Santo possa estar convencendo, Senhor, o pecador do seu pecado, Pai. Ó Senhor, e rogamos a Ti, Senhor, que cada vez mais as estacas e as divisas do reino sejam aumentadas, Pai. Cada vez mais, que pessoas sejam resgatadas, Senhor, desse mundo de escravidão. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti todos os projetos missionários, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo com que mais vidas, Senhor, sejam alcançadas. Rogamos a Ti pelo projeto EFA, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando aquele, Senhor, que tem buscado, Senhor, uma libertação, e que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, Senhor, de forma que eles possam se render a Ti. Ó Senhor, e que o Senhor possa estar fortalecendo a vida deles, Pai, dando a convicção que vem somente de Ti. Também pedimos a Ti pelo projeto Viver, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos proporcionando, Senhor, de estratégia para que possamos alcançar cada vez mais vidas, Pai, para que eles sejam libertos, eles sejam guardados em Ti, Senhor, para que eles não alcancem o mundo das drogas, meu Deus. Somente o Senhor pode fazer isso. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Rogamos a Ti, Senhor, pelos departamentos da igreja, que o Senhor possa estar dando sustentabilidade para o Teu povo, Pai, mostrando, dando direção, estratégias para poder trabalhar a Sua obra, Pai. Para que o Teu Evangelho vá sempre à frente, Pai, e que o Senhor seja glorificado em de todas as maneiras, nas nossas vidas, pelos atos do Teu povo, Pai. Rogamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, pelo pastor da nossa igreja, que o Senhor venha sustentá-lo, dando a Tua graça. Ó Senhor, dando o Teu Espírito Santo, que ele continue sendo canal de bênção na vida de cada um do Seu povo, Pai. Que o Senhor venha fortalecer tanto espiritualmente como fisicamente, Senhor, mentalmente. Que o Senhor venha guardá-lo, Senhor, cercar ele com as Tuas mãos poderosas, Pai. Rogamos também, Senhor, pela sua família, seus filhos, netos, Pai, que o Senhor possa estar sustentando e dando a Tua graça, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que cuida. Também pedimos a Ti, Senhor, pelo campo missionário de Lorena, Pai, Marmelópolis, por Silveiras, por Piquete, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar sustentando a vida do pastor Davi, a vida do pastor Tininho, Senhor, e que o Senhor possa dar a Tua graça, Senhor, de forma que cada vez mais cresça o Teu trabalho, Pai. Que o Senhor sustente os Teus obreiros, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa levantar mais obreiros para a Tua obra, Pai. Porque a seara é grande, os frutos já estão prontos para a colheita, Pai. Ó Senhor, e que o Senhor possa estar levantando obreiros para trabalhar na Tua obra, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a Tua igreja nesse momento de dificuldade que tem passado o mundo, Pai. Rogamos a Ti, Senhor, pelo nosso país, que o Senhor venha cuidar de nós, Pai, dando a Tua sustentação. Senhor, colocamos todas as coisas nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus que faz todas as coisas, meu Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas autoridades, e que o Senhor seja o Senhor a cuidar de todas as coisas. Põe diante de Ti, Senhor, a nossa cidade, meu Deus. Que o Senhor possa estar fazendo com que o Teu Evangelho seja propagado cada vez. Que as obras do mal, os intentos malignos caiam por terra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor seja o Senhor a fazer com que cada vez mais vidas sejam salvas nessa cidade, Pai. Liberta, Pai. É o que pedimos a Ti, a Tua libertação para esse povo, Pai.
Dá-nos da tua graça, Senhor, e faz prosperar a tua obra no decorrer dos tempos. É tudo que nós pedimos a ti, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Graça e paz para todos, boa noite. O mês de maio é um mês muito especial para todos nós. É um mês onde as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira celebram, agradecem a Deus pelo nosso maior patrimônio que temos aqui nesta terra, a nossa família. E nesta noite em particular, estaremos então refletindo sobre um pai muito especial, um pai exemplar, um pai que é uma notória referência, o nosso amado Deus. Vamos então refletir juntos sobre o tema Incrível Pai. E de todos os textos que falam sobre a paternidade de Deus na Bíblia, o Espírito Santo nos conduziu a um texto também muito especial, que é a oração que Jesus nos ensinou. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada juntos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Vamos estar orando nesse momento, pedindo a direção do Senhor. Feche os teus olhos agora e vamos juntos unir a nossa fé, orando ao nosso amado Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua presença nesse culto. Obrigado por tudo quanto temos aprendido do Senhor. Que bênção podemos expressar para Ti a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, Senhor, diante do ápice dessa celebração, onde nós estaremos ouvindo a Tua palavra, usa, Senhor, o pregador para a Tua glória, Senhor, e que o Senhor seja intensamente glorificado, Senhor, com a pregação da Tua palavra e com a edificação da Tua igreja. E nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é um Pai incrível. Ele é um Pai 100% presente nas nossas vidas e altamente desejável por nós. Vejamos então o versículo 9, a parte A. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Vamos observar, interessante o que Jesus fala aqui. Na Bíblia Sagrada são raras as oportunidades que nós observamos os judeus chamarem Deus como Pai. E, no entanto, Jesus, ensinando os seus discípulos a orarem, na ocasião ele falou na língua aramaica e usou a palavra Abba. Abba significa, na língua aramaica, papai ou paizinho, sugerindo uma relação de muita proximidade, descartando totalmente uma relação distante. Quer dizer, Deus ele quer uma relação próxima com a gente. Ele quer uma relação de intimidade com seus filhos, e não que os seus filhos o tratam como Vossa Excelência, aquela relação assim distante, né? Com muita formalidade. É evidente que Deus deve ser respeitado quando nós nos dirigimos a Ele, né? Agora, Deus, então, Ele deseja estar 100% presente nas nossas vidas. Ele quer estar presente no nosso cotidiano. Ele quer estar participando das nossas decisões. Ele está junto conosco nas nossas dúvidas, nos nossos temores e também nas nossas alegrias e conquistas. Deus, então, Ele é altamente desejável porque, prosseguindo o versículo aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus, Jesus, então, lembra aos discípulos que Deus é santo. Deus, então, ele é separado, né, do original hebraico, kadosh,
significa separado de tudo aquilo que é vulgar. Deus tem uma perfeição, uma pureza moral. Ele não tem mácula, não tem ruga. Deus é um Pai que não tem defeito. A sua perfeição o credencia a ter um caráter ilibado e, portanto, digno da nossa irrestrita confiança. Deus é um Pai que, na Bíblia, nós sabemos que Ele dá promessas, Ele promete diversas coisas para a gente e tem uma característica muito importante, justamente por ser santo. Ele não falha nas suas promessas. Com isso, então, se torna um Pai altamente desejável, um Pai altamente admirável por sua perfeição, um Pai que nós precisamos muito estar perto dele e muito mesmo tratá-lo como nosso Abba, nosso Papai. É um Deus muito incrível, porque ele é um Pai presente e altamente desejável por nós. Em segundo lugar, Deus, ele é um incrível Pai porque ele nos ama intensamente e ele quer o melhor para nós. Vejamos então no versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus então nos mostra que Deus, ele é um Pai e um Pai que é Rei. Se ele é rei, logo ele tem súditos no seu reinado, súditos que cumprem os seus decretos, que cumprem as leis desse rei. E o bacana é que Deus, esse reinado de Deus, esse reino, digamos assim, ele é oferecido para todos. Agora você pode perguntar, como então ingressar neste reino? Para ingressar nesse reino, é muito importante reconhecer que Deus, ele nos ama muito. Deus, se você está querendo entrar, que me ouve nesta noite, ingressar no reino de Deus, olha, falar com você, Deus te ama muito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pergunta assim, como então entrar nesse reino? Bom, nós falamos então que para entrar nesse reino, nós temos que crer. Mas como é que é crer para fim de salvação? Crer para fim de salvação, para ingresso no reino de Deus, se faz necessário que nós devemos reconhecer que somos pecadores. Por quê? Como diz a Bíblia lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Compreendermos que o salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores com muita humildade, nós então nos arrependemos desses pecados, que nós entendemos que o pecado que nos afasta de Deus, que impede com que nós não estejamos nesse reino de Deus. O pecado faz com que nós não tenhamos Deus como rei. Na verdade, o pecado, a vida em pecado, faz com que o rei seja nós mesmos, né? Nós passamos a ser o rei das nossas vidas, ou nós mesmos, ou também o rei, o príncipe desse mundo, que é Satanás. Então, na verdade, é muito importante com que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos convertermos, nos voltarmos para Deus. E quando nós, então, fazemos isso, como está escrito na Bíblia, em Atos capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós convidamos Cristo para entrar no nosso coração. E quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele entra no nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, passamos a ser propriedade de Deus, somos transformados e passamos a ingressar nesse reino. E agora, como diz a Bíblia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós passamos então a estarmos cumprindo os decretos, os mandamentos, os preceitos desse Rei, desse Deus, esse Pai
que é um rei. Interessante que a Bíblia, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, fala, lá no finalzinho do versículo 17, que o reino de Deus tem 3 características. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que justiça? Porque Jesus, que era para nós morrermos na cruz, porque nós somos pecadores. No entanto, Jesus, ele decidiu morrer por nós. Então ele assumiu a nossa culpa perante Deus. Logo foi feita a justiça. E aí Jesus então nos reconciliou com Deus. Por isso então, fruto dessa reconciliação, nós recebemos paz. Então esse reino, ele tem paz. É uma paz maravilhosa, não é uma paz desse mundo. É uma paz que vem do alto e uma alegria que vem do Espírito Santo. É maravilhoso esse reino de Deus. Glórias a Deus por isso. E aqui fala também o versículo 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela tem 3 características. Aquele que então que está nesse reino, que está seguindo a Deus, procurando seguir a Deus, cumprindo o que está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, essa pessoa então ela vai estar usufruindo da vontade de Deus. E a vontade de Deus tem 3 características, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Ela é boa, agradável e perfeita. É tão maravilhoso quando nós estávamos fora do reino de Deus, quando nós estávamos nas trevas, nós decidimos tudo conforme a nossa cabeça, conforme a nossa discricionalidade. Orar a Deus? Jamais. Não era assim? E, no entanto, quando nós estamos agora no reino de Deus, como é que acontece? Quando nós temos que tomar uma decisão, muita calma nessa hora, não vamos nos precipitar, nós vamos passar a orar. Passamos, então, a depender de Deus, falar, Senhor, qual é a tua vontade? Que não se faça a minha vontade, Senhor, porque a minha visibilidade, ela tem limites, mas a sua visibilidade não tem limites. Deus, ele domina todo o cenário. Nós dominamos uma parte muito pequena. Então, quando nós oramos, dependemos de Deus, aí Deus, ele passa a ser rei verdadeiramente das nossas vidas, ele passa a ser Deus das nossas vidas, verdadeiramente o Senhor da nossa história, e aí nós passamos a andar na vontade dele, boa, perfeita e agradável. Ou seja, é um pai que oferece nada mais e nada menos que a felicidade. Não é verdade? Quando nós estamos andando numa coisa que é boa, numa coisa que é agradável, numa coisa que é perfeita, estamos felizes. Infelizmente, quantas pessoas elas buscam felicidade em coisas fúteis desse mundo, em coisas que são vãs, em coisas vazias, que trazem frustração, trazem tristeza, trazem coisas ruins. Ao contrário, aqueles que buscam a felicidade em Deus, buscam com certeza no local certo, no endereço certo, porque Deus é um Pai que oferece a felicidade. Portanto, se você que me ouve nesta noite, você que está afastado do caminho do Senhor, você que está afastada de Deus, e o Espírito Santo está tocando no seu coração, porque você foi buscar a felicidade em coisas que são do mundo, e você lá se frustrou intensamente. Olha, Deus então, ele tem uma característica, esse reino, ele é um Pai tão amoroso que ele está de braços abertos, escancarados para receber você de volta. Volta urgente, volta nessa noite para Jesus, volta correndo para Jesus. Deus está de braços abertos para você, porque afinal de contas, ele é um Pai incrível, porque ele nos ama intensamente e quer o melhor para todos nós. E esse Deus, ele é um Pai incrível, porque é um Deus que supre as nossas necessidades. Vamos então verificar aqui o verso de número 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ao longo da história da Bíblia, temos visto a fidelidade de Deus em vários e vários aspectos da vida, em especial com a provisão. É um Deus que, inclusive no original grego aqui,
tem um sentido de Deus nos proporcionar aquilo que é necessário para a nossa existência. É um Deus, um Pai tão especial, tão incrível, que Jesus, ao discursar sobre a ansiedade quanto às coisas dessa vida, ele discursa que Deus veste as ervas do campo, que Deus alimenta as aves do céu, então que nós não devemos ficar ansiosos pelo que nós havemos de comer ou de beber, porque Deus, Ele é um Pai que nos provê, que nos supre as nossas necessidades. E no tocante a esse aspecto, eu quero deixar aqui o que está escrito com todos nós em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Vamos juntos lá para Filipenses 3, 19, que diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados por ocasião da pandemia, inúmeros problemas sociais, mas o nosso Deus, Ele é um Pai fiel e que supre as nossas necessidades. Glórias a Deus por este incrível Pai. Deus é um incrível Pai porque Ele perdoa os nossos pecados. Vamos conferir então no verso 12, capítulo 6 de Mateus, na oração que Jesus nos ensinou. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das piores coisas da vida e que afetam inúmeras pessoas é a culpa. Culpa de um pecado, de algo muito ruim que foi cometido por nós há algum tempo ou há muito tempo atrás. A culpa é tão terrível que as pessoas elas carregam muitas vezes um fardo pesado, muitas vezes por muitos anos, e ficando extremamente infelizes, e o adversário das nossas almas fica sempre acusando: você é culpada, você é culpado por aquele ato que foi cometido. O escritor Scliar, ele define culpa como sendo o seguinte, abre aspas: culpa é um fardo que carregamos e que pesa sobre os ombros, fazendo-nos curvar diante da vida e que derruba o nosso semblante. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus, está aqui escrito, é um Pai que perdoa os nossos pecados. E quando Deus se depara com um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados e que confessa a Ele os seus pecados, por que confessa? Porque está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pois esse mesmo Deus, olha o que Ele faz. Olha o que esse Pai maravilhoso, esse Pai incrível faz quando um coração verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e confessa para Ele. Vamos juntos então para uma promessa maravilhosa que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25. Diz o seguinte, o Senhor fala: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que bênção! Vamos conferir uma outra promessa que está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que Deus incrível, não é verdade? Verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará
todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que significa isto? Que Deus, ele apaga. Lógico que ele se lembra dos pecados, ele é Deus, né? Entretanto, ele não mais computa, ele não mais traz essa transgressão em tona, sobretudo no dia da prestação de contas, quando nós passamos dessa vida, né, para a eternidade na prestação de contas. Então, glórias a Deus, que Deus é um incrível Pai que perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. E assim como o comentarista Hernandes Dias Lopes, ele comenta, com base no que Jesus nos ensinou, no versículo 12 de Mateus capítulo 6, esse perdão oferecido pelo Deus, pelo Pai, esse Pai que perdoa nossos pecados, ele é condicionado ao perdão que nós fazemos àqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Ou seja, como diz Hernandes Dias Lopes, o perdão vertical só é válido quando o perdão horizontal ele funciona. Glórias a Deus por esse Pai incrível que perdoa os nossos pecados. Deus é um incrível Pai também porque Ele zela pela nossa integridade moral e espiritual. Vamos então conferir no verso 13 do capítulo 6 de Mateus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. No original grego, tentação pode ser também provação. Eu curti muito uma paráfrase de Marinson, do escritor Marinson, que foi descrita pelo comentarista Bacon, que diz o seguinte sobre esse versículo, abre aspas para Marinson em sua paráfrase, que falou o seguinte: e não nos coloque em provação, provação severa, provação que em virtude de sua severidade venha pressionar duramente o nosso estado moral. Ou seja, é um Deus que zela pela nossa integridade moral, que zela pela integridade, nossa integridade espiritual, no sentido de dar meios através da sua palavra para que possamos ser bem-sucedidos dentro desse processo de santificação rumo ao caráter e à estatura de Cristo Jesus. É o Senhor que nos livra do mal, nos livra do maligno nessas tentações, nessas provações que nós passamos. Glórias a Deus por esse Deus tão zeloso pela nossa integridade moral, integridade espiritual, pela manutenção da nossa santificação. Por quê? Porque, como está escrito na palavra do Senhor, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus por esse incrível Pai. Esse Pai maravilhoso, um Pai incrível, um incrível Pai que é o nosso Deus, que é referência para todos nós. E essa última parte do sermão desta noite visa a uma aplicação para nós que somos pais. Existe um princípio bíblico que está em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz que devemos imitar a Deus. Então nós que somos pais, que temos os nossos filhos, devemos então estar observando atentamente as características paternais deste incrível Pai, esse Pai que é referência, que é o nosso Deus, para que possamos então sermos como Deus, imitarmos a Deus. Então, por exemplo, com base no que nós relembramos ou aprendemos no sermão dessa noite, segue as seguintes perguntas para mim e para você que somos pais. Eu peço a você, pai, que ouça atentamente essas perguntas e responda para si próprio. Vamos responder para nós próprios. Em primeiro lugar, temos sido pais presentes para os nossos filhos, na vida deles? Temos oferecido tempo de qualidade para os nossos filhos? Em segundo lugar, temos sido exemplo de conduta para os nossos filhos? Nossos filhos têm verdadeiramente visto em nós homens de caráter, homens de Deus? Nossos filhos têm nos visto orar nas nossas casas, lido a Bíblia nas nossas casas? Nossos filhos têm nos visto sermos fiéis cooperadores da Igreja do Senhor? Lembrando que os filhos precisam de referenciais e nós, pais, somos referência, ou devemos ser,
referência para os nossos filhos. Deus é referência para nós, assim como nós temos que ser referências para os nossos filhos. Uma outra pergunta também que eu faria para mim e para você temos oferecido o melhor para os nossos filhos? Temos suprido as suas necessidades? Outra característica importante também, temos perdoado os nossos filhos? Infelizmente, quantos conflitos de relacionamento existem entre famílias, entre pais e filhos, sobretudo quando chega na fase de adolescência, juventude, e quantas raízes de amargura elas se desenvolvem e gerando bloqueios até por anos no relacionamento entre pais e filhos. Temos zelado pela integridade moral e espiritual dos nossos filhos? Meus irmãos, meus queridos irmãos, meus amigos, pais que nos ouvem nesta noite, é muito importante nós fazermos dos nossos filhos nossos discípulos. Nós não podemos terceirizar essa importante atividade. O meu coração, confesso a vocês, fica muito apertado quando nós percebemos assim o mundo tão agitado, os pais que assumem tantos e tantos compromissos, muitas vezes sociais, profissionais, e os filhos ficam direto na telinha do celular, sendo influenciados por youtubers que são perversos, que estão a serviços de Satanás e que ficam o dia inteiro, às vezes horas, influenciando os nossos filhos. Estão desconstruindo, inculcando neles uma ideologia perversa, satânica, antibíblica. E nossos filhos estão sendo reféns, porque muitas vezes os pais não têm investido na integridade moral e espiritual dos seus filhos. Infelizmente, muitos filhos nossos têm sido discípulos desses youtubers satânicos e perversos que estão na internet. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu queria então deixar esses pontos para reflexão e concluir essa parte do sermão com um importante texto da Palavra do Senhor, a maneira como Deus espera que seja a nossa conduta, a minha conduta, eu como pai, com meu filho, e a conduta sua, pai, para com seu filho. Ainda dá tempo, é importante, que está em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso Deus falando para os pais. Pais é homem, o pai, né? Versículo de número 7. Tu, pai, as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Versículo 9. E as escreverás, ou seja, escreverá a palavra do Senhor nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Me chama a atenção aqui o versículo de número 7, que Deus ordena aos pais que inculquem a palavra, né? Ou seja, falem da palavra de Deus para os seus filhos. Ou seja, o pai não tem que terceirizar isto para a igreja, embora é importante o pai levar e leve o seu filho para a EBD. Tem as EBDs online que estão disponíveis hoje. Inculcará seus filhos e delas falarás, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, levantar-te, quer dizer, em todo o tempo, em toda oportunidade, o pai está junto com o filho. Ele não está terceirizando para ninguém, e muito menos, sem que ele está sabendo, para esses perversos
satânicos e youtubers do mal, que muitas vezes o pai não tendo tempo, eles então fazem esse serviço a serviço do adversário e destruindo muitas mentes e muitos corações. Meu querido pai, eu falo a partir de mim, do Maurício, para você. Temos verdadeiramente imitado ao nosso Deus as características paternais do Senhor? Fica para a nossa reflexão. Concluindo então o sermão desta noite, incrível Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu. Incrível Pai. Um Pai como Deus, referência. Um Pai fantástico. E procuramos então, sobre o olhar da oração que Jesus nos ensinou, observarmos aqui na oração algumas características paternais do nosso Deus, com a finalidade de nós imitarmos, com aplicações para nós que somos pais. Porque Deus é um Pai que reúne algumas características que nós visualizamos, como por exemplo, Deus é um Pai 100% presente, altamente desejável, um pai que quer o melhor para nós, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que perdoa as nossas ofensas, as nossas transgressões, um Pai que zela pela nossa integridade moral e espiritual. E é um Pai, então, como nós colocamos no primeiro ponto do sermão, um Pai altamente desejável. Eu pergunto a você, então, que nos assistiu nesta noite com toda a paciência e chegou até o final desse sermão, eu pergunto a você, você deseja muito esse Pai? Você quer retornar para o Pai? Você que um dia você frequentou uma igreja, você que estava firme no caminho do Senhor, mas de repente você se afastou, você quer voltar? Você então que nunca teve uma experiência real com Jesus, você deseja então ser filho desse Pai, ou seja, ingressar no reino, como nós comentamos no sermão? Eu quero lembrar aqui João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, são filhos de Deus aqueles que recebem verdadeiramente Cristo Jesus no coração. Então eu quero fazer um apelo, um desafio para você. Se você está se sentindo chamado pelo Espírito Santo para regressar ao coração do Pai, aos braços do Pai, o Pai, Ele está de braços abertos para você. Então que você possa, nesta noite, ao ouvir a voz do Espírito Santo, sinalizar de maneira positiva, dizendo: Senhor, eu hoje retorno à casa do Pai. Hoje eu retorno aos seus paternais braços. Hoje eu desejo, então, receber Cristo Jesus no coração. Então, vamos estar orando nesse momento. Eu peço que a igreja interceda nesse momento, porque importantes decisões podem ser sendo tomadas agora, nesse exato momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado pelas suas características paternais. Obrigado pelo incrível Pai que o Senhor é. Eu oro nesse momento por essa preciosa vida que foi tocada pelo Espírito Santo e deseja retornar aos seus braços. Eu oro agora, Senhor, por aquela vida que nunca teve uma experiência real com Jesus e que foi tocada pelo Espírito Santo e que nesta noite decide se entregar a Jesus mediante o arrependimento dos seus pecados, Senhor, e convite de Cristo Jesus para entrar no coração. Senhor, abençoe poderosamente essas vidas e que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser bênção na vida dessas pessoas que estão agora decidindo essa importante, eu diria, Senhor, a principal decisão de suas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor, essas vidas poderosamente e que nós sejamos, como igreja, possamos sermos instrumento do Senhor de bênção para que essas preciosas vidas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor.
Eu oro, Deus amado, por todos os pais, Senhor, da nossa igreja, por todos os pais que estão agora ouvindo a mensagem, Senhor. Ó Deus, que sejamos pais, que possamos, Senhor, observar as características do Senhor e possamos ser seus imitadores, Senhor. Ó Deus, e que possamos, Senhor, sermos exemplo e cuidarmos dos nossos filhos, tal como o Senhor cuida de nós. Agradecemos sensibilizados e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos muito a atenção de todos e desejamos a todos que Deus os abençoe poderosamente. Estamos então no final desta celebração ao Senhor nosso Deus, onde nós rendemos a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Queremos então expressar a você que nos visitou pela primeira vez as nossas boas-vindas. Volte sempre, que bênção ter você aqui conosco no canal da Primeira Igreja Batista em Lorena, participando das nossas celebrações. E a você também, membro e agregado da nossa amada igreja, que bênção ter a sua presença, glórias a Deus. Lembrando a todos que o mês de maio é o mês da família, então nós teremos durante os domingos, durante as quartas-feiras, durante as preleções, os temas todos voltados para a família. E que Deus possa abençoar muito as nossas vidas na semana então que ora se inicia. E vamos então para a oração final desse culto e a impetração da bênção apostólica. Oremos. Santo Deus, misericordioso Pai, agradecemos a Ti pela maravilhosa oportunidade que tivemos, Senhor, de estarmos juntos, conectados, Senhor, por Ti. Obrigado pela tecnologia que nos permite, Senhor, viabilizar, mesmo nesses tempos tão conturbados de pandemia, estarmos cultuando a Deus e sermos ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito através da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelas decisões que aconteceram nesse culto. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. A palavra é de total gratidão. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe Teu servo e Tua serva que estão agora orando esta oração. Que o Senhor proteja de todo mal, Senhor, guarde a sua família. Ó Deus, livra, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer problema referente a esta pandemia, seja de natureza
de enfermidade, de saúde, seja de natureza social ou outra e qualquer natureza, Senhor. Ó Deus, e como menor servo, Senhor, desse rebanho, eu ergo minha mão em direção às suas preciosas ovelhas. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, esse amor maravilhoso de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, com essa família da fé tão amada e querida, Primeira Igreja Batista em Lorena, suas congregações, missões batistas e projetos, e em toda a Igreja de Cristo na face da terra. E que você possa dizer juntamente comigo, amém e amém. A nossa gratidão. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana.